Olá, meus amores, vamos dar início a mais uma aula de ciência, capítulo 5, Sistema Nervoso e Endócrino. Vamos conhecer a função de cada um desses sistemas e como ele atua no nosso organismo e no nosso corpo. Para começar, vamos fazer aqui algumas perguntas e indagações que vão estimular o nosso conhecimento prévio. Andar, falar e se alimentar sozinho são atividades que podem parecer hoje simples para a gente. No entanto, elas exigem diversas habilidades que desenvolvemos com o tempo. Para encaixar peças geométricas em um brinquedo, por exemplo, precisamos analisar o tamanho e a forma da peça e executar movimentos precisos com as mãos. Tudo isso comandado pelo nosso sistema nervoso. Vamos ver como isso funciona. Coordenação do nosso corpo. Vamos observar aqui a imagem abaixo daqui a pouco e falar um pouco sobre ela, tá? Vamos observá-la por um segundo e vamos ver que figura você identificou. Coordenação do nosso corpo, voltando a esse assunto, né? Às vezes, quando a gente está num período pré-escolar, criança pequena, a gente se utiliza, e é bom até utilizar mesmo, né, nas brincadeiras, muitos materiais, né, joguinhos, brinquedos de montagem, etc. Isso mexe com a inteligência intrínseca da criança, fazendo com que ela desenvolva melhor a sua coordenação e a sua percepção. Nessa imagem, por exemplo, nós podemos ver dois rostos, um de frente para o outro, né? Ó, dois rostos, aqui um e aqui o outro, tá? E também podemos perceber, se for o caso, né? Olhando aqui, ó, dois rostos, certo? E também podemos tentar perceber, olhando só pela parte clara, como se fosse uma taça de vinho ou de outra coisa, uma taça. Como a gente pode perceber, ela pode representar duas coisas, vai depender do modo que a gente olhe. Relembrando um pouco matemática, quando a gente estava dando aquela parte de perímetro, área, vértices, arestas, quando eu ia desenhar um cubo, eu acho que vocês lembram muito bem quando eu ia desenhar um cubo, ou uma pirâmide de base quadrada, quando eu ia desenhar na lousa, dependendo do ângulo que a gente visse, ela parecia que se movimentava, ela mudava o foco dela, ela parecia que se movimentava. Quando a gente piscava o olho, a gente via de uma forma, quando a gente piscava, a gente via de outra. Não sei se vocês lembram nessa aula de matemática que eu dei, que tinha esse efeito, que o cérebro produz isso, a visão. Como você já estudou anteriormente, os olhos são os órgãos relacionados ao sentido da visão. Eles captam a luz do ambiente e formam uma imagem. No entanto, para que essa imagem seja compreendida e ganhe significado, elas precisam ser interpretadas no cérebro. O encéfalo é um dos componentes do sistema nervoso. Esse sistema, juntamente com o sistema endócrino, coordena e integra os demais sistemas do corpo humano. Alguns seres vivos são capazes de interpretar e responder aos estímulos do meio ambiente, do ambiente em que vivemos, aliás. Além disso, alguns desses organismos, como os seres humanos, choram, andam, sentem frio e sede. Todas essas sensações e atividades estão relacionadas ao nosso sistema nervoso. Ele é que faz produzir todas essas sensações no nosso corpo. Atividades voluntárias e involuntárias. Eu costumo dizer movimentos, né? Movimentos voluntários e involuntários. Em resumo, movimento voluntário é aquele que depende da nossa vontade, do nosso comando. Nós comandamos e realizamos, pensamos e realizamos. Os involuntários são aqueles que nós não conseguimos controlar, são contra a nossa vontade. Espontaneamente está acontecendo no nosso organismo. Quando você respira, você está realizando uma atividade que depende da sua vontade? E quando você anda de bicicleta, também está utilizando uma atividade que depende da sua vontade? Vamos pensar e refletir um pouco sobre isso. Respiração, andar de bicicleta, depende da nossa vontade? Qual deles? Ao responder a essas questões, você provavelmente deve ter percebido que a respiração não depende da nossa vontade Ela ocorre espontaneamente.
né, sem a gente ter o controle dela. Às vezes a gente até tenta prender a respiração, passar alguns segundos sem respirar, mas nós temos que soltar e respirar, pois dependemos da respiração para sobreviver. Já andar de bicicleta é uma atividade que depende da nossa vontade para ser realizada. Levar a colher até a boca, calçar o nariz, pentear o cabelo e etc. Mastigar, abrir e fechar as mãos e andar de bicicleta são exemplos de atividades voluntárias, pois elas dependem da nossa vontade para que possam ser realizadas. Já a respiração, a digestão, a circulação do sangue, sua filtração e etc. são atividades involuntárias, pois ocorrem independentemente da nossa vontade, onde nós não temos o controle dessas funções. Estrutura do sistema nervoso. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, pela medula espinal e também pelos nervos. Para facilitar o estudo desse assunto, o sistema nervoso é dividido em duas partes, central e periférica. Vamos conhecer cada uma delas a seguir. A parte central do sistema nervoso é composta pelo encéfalo e pela medula espinal. Como vocês podem ver aqui na figura, essa parte que eu estou mostrando em destaque é o encéfalo. E aqui, no meio dele, descendo, a medula espinal. A parte periférica do sistema nervoso é composta pelos nervos, que estão espalhados em todo o nosso corpo. Como vocês podem ver, toda essa parte aqui, ó, que se espalha por todo o nosso corpo, aqui, ó, para cá, por todo o corpo está espalhado, certo? Eles são os nervos, são todos interligados à medula, e da medula está interligada ao encéfalo, ao cérebro, cerebelo e bulbo, que a gente vai conhecer logo mais. O esquema ao lado representa toda a parte do sistema nervoso humano. Esse aqui, ó, eu mostrei para vocês. Ele está representando toda a parte do sistema nervoso humano. Dividido, claro, na parte central e na sua periférica. Os nervos. Os nervos interligam a parte central do sistema nervoso às demais partes do corpo, transmitindo informações entre eles. Por meio dos nervos, as informações do encéfalo e da medula espinal chegam aos demais órgãos do tecido do corpo e vice-versa. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, né? Os nervos que estão espalhados por toda a parte do corpo, toda a parte do corpo, eles interligam toda a parte do corpo, todo o estímulo que o corpo recebe, interliga a medula, certo? Que também está interligada ao encéfalo, fazendo tipo um conjunto unido, né, de ligações e terminações nervosas, onde vão receber estímulos e dar respostas para ele. Medula espinal. A medula espinal está localizada na maior parte do interior da coluna vertebral. Ela protege a medula espinal, né? E tem o formato semelhante ao de um tubo. Esta estrutura encaminha informações de diferentes partes do corpo para o encéfalo e também traz informações do encéfalo para o corpo, onde vai haver o movimento. Ou seja, se você quiser fazer uma pequena experiência, né, se você pegar qualquer parte do seu corpo, você pode apertar. Assim que apertar, você vai sentir uma dor, claro, né? E a resposta já é você dizer, ai, se alguém fizer isso com você. Aí você, mas é muito rápido, mas onde você apertou no seu corpo, por exemplo, se você apertar na sua mão, os nervos que estão ligando, né, toda a parte da sua mão aqui, ó, toda a parte aqui da sua mão, se você apertar aqui, essas informações todinha vai para a medula, da medula vai para cá, para o encéfalo, ela é processada para você fazer sentir a dor que está apertando em você, né, e você falar ai. Aí essa dor você vai sentir, claro, mas ela volta para cá, para a medula, e volta da medula para o braço, né, causando aquela dor, e você puxando o seu braço para que a pessoa não fique apertando novamente. Toda essa viagem que o corpo que faz de informações, pessoal, é questões de segundo, é velocidade da luz, entendeu? É tipo,
Sofreu uma furada aqui? Olha bem o que eu disse para vocês. Vem para cá a informação que foi furado, né? Os nervos levam essa informação para a medula para o encéfalo processa essa informação que seu tecido está sendo perfurado ou rompido. Essa informação volta para a medula e a medula volta com informação e estímulo para o braço para que você sinta a dor e puxe, ou saia, diga ai, ou fale alguma coisa. Isso tudo é questões de centésimos de segundo, é rápido demais. Por quê? Porque todo o sistema está interligado. Encéfalo. Vamos conhecer agora o que é o encéfalo. O encéfalo interpreta as informações que chegam até ele e gera a resposta, aquilo que eu estava explicando para vocês. Os nervos levam as informações todo para a medula passa a informação para o encéfalo e o encéfalo processa essa informação gerando respostas. Ele localiza-se no interior do crânio e apresenta 3 partes principais, né? Porque são várias partes, mas vamos ver as mais grosseiras, as mais principais. Que seria o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que antigamente se chamava bulbo, né? E hoje ele recebe o nome de tronco encefálico. Aqui podemos perceber cada parte dele, certo? Aqui, em sua maior parte, está o cérebro, toda essa parte aqui, massa encefálica, né? Como as pessoas falam, às vezes na televisão, é o cérebro. O cérebro é a porção de maior parte no encéfalo, que interpreta as informações recebidas e gera respostas específicas. Ele também está associado ao pensamento, à fala, à memória, às emoções, entre outras ações e funções que ele realiza. O cerebelo, ou cerebelo, como alguns falam, é a porção do encéfalo que coordena os movimentos, mantém o equilíbrio e a postura do corpo, entre outras funções também que ele realiza. Agora vamos falar do tronco encefálico, que é essa parte aqui, ó, que antigamente se chamava bulbo, né? Agora é tronco encefálico. O tronco encefálico é a porção do encéfalo que controla algumas atividades, como os batimentos cardíacos, a respiração e a digestão. Ou seja, ele é responsável por maior parte dos nossos movimentos involuntários, que são realizados sem a nossa vontade. Por isso, gente, temos que ter maior cuidado com a cabeça. Apesar de toda essa parte estar protegida pelo crânio, certo? Existem pancadas muito fortes que podem romper esse crânio, quebrar e fazer, o pessoal chama o pessoal chama de traumatismo craniano, né? Quando há rompimento e às vezes perca de massa encefálica. Isso prejudica, isso primeiro é perigoso, né? Às vezes muitas vezes causa a morte da pessoa, né? E outras vezes pode deixar a pessoa cega, a pessoa sem movimento, porque tem a parte do encéfalo que coordena todo o movimento e equilíbrio do nosso corpo, sem fala, sem movimento de parte do corpo, e são vários problemas que podem ser acarretados com pancadas na cabeça. Além de serem protegidos por ossos, a medula espinhal e o encéfalo possuem 3 membranas protetoras chamadas de meninges. Vamos ver aqui de mais perto os meninges, né? O meninge, como vocês estão vendo, é essa membrana aqui, certo? Que fica logo após a parte cerebral, né? Entre o crânio e o cérebro. Entre o crânio e o cérebro temos quem? Os meninges, que vocês estão vendo aqui. É uma parte líquida também protetora, né, que serve também, né, até mesmo para absorver alguns impactos e deixar o cérebro mais protegido de pancadas e de outras coisas. Aqui estamos vendo parte da medula, as vértebras, como vocês podem observar aqui, e aqui dentro delas, dentro das vértebras, também os meninges, que ajudam também nessa proteção, certo, da coluna vertebral. A coluna vertebral é onde fica no seu interior, aqui nessa parte de dentro, certo, a medula espinal. Ampliando os nossos conhecimentos. Ampliando nossos conhecimentos de hoje, vamos falar, que eu acho que não vai ter na matéria, mas se tiver a gente aborda logo agora, antecipando, sobre paraplegia e tetraplegia. Você sabe o que é isso? Vamos lá.
Paraplegia. Paraplegia é quando o ser humano ele perde os movimentos da perna, ou seja, da cintura para baixo, né, dessa parte da cintura que nós estamos vendo aqui, ó. Da cintura para baixo ele não sente nada. Nem pancada se você der, furada de agulha, de outras coisas, corte, ele não sente nada. Por que ele não vai sentir nada? Vamos lá a explicação. A paraplegia, ela acontece quando a medula, essa medula aqui, onde fica ou recebe todas as informações e liga ao encéfalo, ela é rompida por um acidente, geralmente acontece por acidentes. Quando ela é rompida, pessoal, rompeu, quebrou, rompeu, rasgou, como as informações vindas daqui, os estímulos vindo daqui da perna direita e esquerda, como é que eles vão passar para o encéfalo? Me diga como eles vão passar e chegar até aqui para aqui processar e voltar com a resposta. Não tem como isso acontecer. E aí caracteriza uma paraplegia. A pessoa fica paraplético, certo? Por quê? Porque todo o movimento da cintura para baixo foi rompido. E assim, a cada rompimento que possa acontecer na coluna vertebral, vai aumentando o grau dessa paraplegia até ocorrer uma tetraplegia. A tetraplegia é quando a coluna vertebral, ou seja, a medula, no caso, né, ela é rompida aqui perto do pescoço. Quando ela é rompida por aqui, pessoal, aí o caso é mais sério, porque você vai perder todos os movimentos de braço, certo? Do que você sentia sobre barriga, peito, perna, tudo isso aqui se torna perdido, sem movimento. Mas por que que fica sem o movimento? Por quê? Bom, fica sem o movimento, pessoal, simplesmente pelo fato dela estar rompida e nenhuma informação chegar ao encéfalo para ser processada. É aquilo que eu falei para vocês. Toda a informação contida nos nervos, espalhado por todo o nosso corpo aqui, vai para onde? Medula. Da medula, encéfalo. Do encéfalo ele é processado e volta com as respostas. Mas aí se for rompido, como é que vai passar? Não tem como. É como uma energia, entendeu? Os fios de uma casa. Se eu romper um fio daquele, toda a energia para diante, toda a casa vai ficar sem energia, porque o fio foi rompido, foi cortado e não tem como a energia passar. Por isso também temos que ter muitos cuidados nos acidentes, tá, pessoal? Vai a dica aí. Muito cuidado para não se acidentar. Pode ser em cavalo, carro, moto, seja o que for. Tenham bastante cuidado. Apesar desses órgãos serem bastante sensíveis, né, e serem também protegidos, no caso pelo crânio e pelas vértebras, mesmo assim é perigoso. Pode acarretar problemas seríssimos e às vezes até a morte. E é com essa linda imagem da criança, né, aprendendo aí a coordenação motora dela, que a gente encerra a aula de hoje de ciência. Um abraço a todos e até a próxima.